Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro aluno de gestão pública, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de contabilidade pública. Mas antes, eu quero fazer uma audiodescrição. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO Zona Norte. Ao fundo, eu tenho uma parede branca. Do meu lado esquerdo, a escrita em EAD, mudando realidades na cor verde. Eu sou uma mulher de 1,74 m, cabelos castanhos, no momento estão presos. Eu visto uma camiseta listrada, uma calça marrom e sapatos pretos. Vamos lá para a nossa aula, então? Estrutura dos balanços públicos conforme a nossa amiga. Lembra dela? Nas aulas passadas que nós falamos, Lei 4.320 e o MCASP. Lembra o MCASP? Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Vamos lá, então? Vamos lá falar novamente do balanço patrimonial. Tem palavras, como eu já falei para vocês, que vão se repetir. E isso é bom, porque você vai fixar e no momento que você se deparar com o instrumento, você vai lembrar das nossas aulas. E também é um estímulo para a sua pesquisa. É a demonstração contábil que evidencia qualitativamente e quantitativamente, numa determinada data, a situação patrimonial dos órgãos ou entidades públicas. Espelha uma visão estática à realidade do patrimônio da entidade naquele momento. No momento que nós verificamos o balanço patrimonial, ele é de um determinado período. E aquele período, ele vai demonstrar a visão estática, o que tinha naquele momento no patrimônio da unidade. Sua estrutura é apresentada no anexo 14 da Lei 4.320, na forma do artigo 105 da referida lei. O balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente e o passivo financeiro. O passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. Sugiro que vocês façam a pesquisa no Google, colocando a lei. Pode ser que em algum momento ela apareça somente a lei sem os anexos. Vocês acrescentem na pesquisa e tenham essa curiosidade. Vão lá, dá uma olhadinha nos anexos da Lei 4.320 para enriquecer mais ainda o seu conhecimento e a nossa aula. Estrutura do patrimônio público. Contabilmente, o patrimônio público é estruturado em 3 grupos: o ativo, o passivo, a aplicação de recursos, bens e direitos, o patrimônio líquido. Vamos lá. O passivo, eu quero que vocês fixem. O que é um ativo, o que é um passivo? Para aqueles que ainda não têm o conhecimento, eu prefiro falar de uma forma assim, básica e prática, para que a pessoa possa, de uma maneira gradual, adentrar e começar a navegar entendendo a contabilidade pública. É aquilo que eu tenho em positivo e vamos dizer que o passivo é aquilo que eu devo. Eu tenho aqui um bem no ativo, por exemplo, eu tenho um automóvel. Só que aqui eu tenho o quê? O passivo, o boleto do automóvel. Lembra que eu falei para vocês que o valor do débito é o mesmo, tem que ser o mesmo do crédito? Eu tenho um carro de 10 mil, eu tenho um boleto aqui de 10 mil. Essa ilustração prática, básica, é como eu falei, são para aqueles alunos que, assim como eu, quando fiz gestão pública, não tinha aquele conhecimento.
ou quando estava adentrando ao nível superior. Então, a fala de uma forma mais simples é para que você dê início, aquele pontapé inicial ao seu conhecimento. Por quê? Não tem como eu chegar aqui e passar para você já um balanço de uma forma mais adiantada, detalhada, que talvez fique fadigante e você não vai conhecer as palavras, os termos iniciais. Por isso, dessa forma, eu utilizo essa linguagem mais simples e entendível. Mas fique tranquilo, nas nossas aulas você vai ter oportunidade de perguntar, pesquisar, questionar, falar com o seu professor, mandar dúvidas, e aquele momento no AVA você tem toda essa oportunidade, certo? Vamos lá. Como eu acabei de falar, é importante frisar. Não trago aqui o balanço completo, mas é importante ressaltar sempre um exemplo básico para que você possa ter a compreensão inicial. Vamos aqui dar um exemplo. Ativo circulante. É um subelemento aqui, vamos dizer, do ativo. Quem é um ativo circulante? É aquele que eu executo rapidamente, em até 12 meses. O ativo não circulante, quem é esse senhorzinho aqui? É um ativo realizável a longo prazo. É algo que que vai estar ali no meu ativo, na minha riqueza, no meu patrimônio, por mais de 12 meses. Esse é o critério, é a característica básica do circulante e do não circulante, certo? Os investimentos, os imobilizados, o acumulados intangível. No balanço, depois da somatória de todos, lembrando, estrutura básica. Essa estrutura ela tem ainda um arcabouço imenso, que ela tem umas subdivisões, tá? Mas no final temos o quê? O total. E sempre fazendo a comparação. Lembra que eu falei nas outras aulas? Exercício atual, exercício anterior para comparação e tomadas de decisões, ou auxílio na tomada de decisões. Como também para órgãos de controle, tá? Passivo. Passivo são as obrigações que eu tenho, como eu já falei, a minha dívida, o que eu tenho que pagar, e etc. É aquela parte que ninguém gosta, mas tem, né? Vamos lá. Obrigações trabalhistas, tá? Como circulantes, fornecedores, contas a pagar e demais obrigações a curto prazo, até ali 1 ano, 12 meses. O não circulante. Por exemplo, empréstimos, fornecedores a longo prazo e o total. Assim como o ativo, o passivo, tem o exemplo do atual, do anterior, e ali o seu total. E para cada entrada, uma saída. Lembra que a gente teve aquele conceito, e vocês já tiveram em contabilidade básica, método das partidas dobradas. Patrimônio líquido. Deixa eu só fazer uma ilustração e um conceito básico aqui, tá? Eu gosto do básico para depois o complexo. Ninguém começa do topo de um prédio, a gente sempre começa das fundações. Eu tenho um ativo, eu tenho um passivo e eu vou fazer uma apuração de resultado. Eu vou ver se eu tive lucro ou prejuízo. E é aqui, logo após, que nós vamos verificar essa situação. Vamos lá, então? Patrimônio líquido, patrimônio social e capital social. Na contabilidade básica, são investimento dos sócios, vamos dizer assim. Adiantamento para o futuro, aumento de capital, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, demais reservas, resultado acumulado, contas em tesouraria. Aí vou somar o meu patrimônio líquido. Balanço
orçamentário. Balanço patrimonial, ativo, passivo, minhas riquezas. Balanço orçamentário é aquele que vai prever as receitas. Conforme o artigo 102 da Lei 4.320, o balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. A seguir, veremos a estrutura desses balanços, bem como o novo conteúdo e a estrutura estabelecida com as alterações introduzidas no anexo 2 da lei. Olha, ontem a gente viu só a lei. Hoje nós estamos descobrindo o quê? Olha que legal. Os anexos, como falei já anteriormente, vamos pesquisar esses anexos, certo? Balanço orçamentário, a receita. Nós já comentamos inicialmente nas nossas aulas sobre as receitas, o que tem previsto. Eu tenho previsto de arrecadação para o próximo ano R$1 milhão. O que eu vou executar? Será que eu vou conseguir? Eu vou prever uma despesa, desculpa. Será que eu vou conseguir executar? Eu nunca posso executar assim. Olha, é LRF. Eu não posso executar, não tenho como fazer mais do que o previsto, gastar mais do que a minha receita fixada. Se houver uma queda na arrecadação, na previsão, as minhas despesas vão ser ajustadas, vão ser diminuídas. Lembra que eu falei para vocês dos órgãos de controle, de todo aquele arcabouço de entidades, de unidades que trabalham em prol da gestão pública, controlando, fiscalizando, orientando o gestor? Pois bem, então, esse quesito ele é primordial para o gestor, porque ele não pode executar mais do que foi previsto. E isso pode incidir em penalidades e multas ao gestor. Ele vai se complicar se ocasionar isso. Não, isso não ocorre. Não vai ocorrer, porque sempre tem um órgão alertando, avisando. Aqui vai ter a diferença. Se eu executei mais, ou menos, ou igual. Se eu executei bem menos, eu não tive efetivo, não foi efetivo, eu não fiz o meu trabalho de casa direito. Se eu executei mais, não vamos nem pensar nessa possibilidade. Eu tenho que ter planejamento. Vamos sempre voltar nessa situação, tá? Eu peço licença a vocês nesse item. Licitações e contratos. Isso aqui vai fazer toda a diferença nessa disciplina. Eu tenho uma previsão, eu tenho um orçamento a ser gasto, uma unidade gestora. E ela vai contratar, vai comprar, vai utilizar aquele recurso que veio para ela. Foi ali designado o exemplo que eu já dei anteriormente, 15 milhões. Então, ele vai trabalhar em cima daqueles 15 milhões. E por que eu trago a disciplina de licitações e contratos? Porque vocês já estão cientes que a antiga lei 8.666 de 93 já foi extinta. Hoje trabalhamos com a lei 4.133 de 2021. E nessa lei, em seu artigo 5º e seu artigo 12, existe a previsão do planejamento. Por que existe essa previsão e uma cobrança maior até em relação à antiga lei? Para que ela possa, me permita falar de uma forma um pouco mais simples. A lei de licitação vai ali casar com a lei 4.320, a LRF, para que haja uma harmonia e tudo possa funcionar. Deixa eu usar o exemplo da engrenagem. Uma lei trabalhando em conformidade com a outra. O gestor público tem a lei 14.133, lei de licitação, que ele sabe que tem que planejar, ele tem que fazer algumas peças de planejamento dentro da licitação, como o PNCP e demais instrumentos ali que ele tem que prever o que ele vai gastar para o próximo ano. Logicamente tem seus ajustes, enfim, mas isso são coisas excepcionais. Então, por que eu trago isso? Porque fazendo o trabalho de casa
certinho, o gestor vai poder fazer uma boa execução orçamentária e financeira, porque atrelada a seus gastos, através de suas compras, contratações, etc., ele está ali de olho também no orçamento e na finança. Eu só estou gastando o que eu posso, porque antes eu já fiz uma previsão do que eu tenho que comprar. Trazendo para a nossa vida, para a nossa vida diária, eu tenho ali uma lista de compra mensal. Eu sei o que eu vou gastar durante o mês, eu já previ no meu salário o que eu posso gastar, o que eu não posso. Esse é o trabalhinho de casa que o gestor público, eu trouxe para vocês agora num exemplo, faz de uma forma um pouquinho mais complexa. Vamos continuar? Temos a receita de capital, a receita corrente. E o que acontece? Temos o tal do déficit. Pensa sempre na deficiência, não deu certo, faltou dinheiro, não planejou. Isso aqui é sempre negativo. Algo não deu certo aqui. Fica sempre com esse termo na sua cabeça e depois vamos procurar no decorrer da disciplina, e você também estudando em casa, o que seria esse déficit, de que forma que ocorre, de que forma esse senhorzinho aqui pode prejudicar toda uma economia de uma unidade, instituição, estado, município, união, certo? Veja que às vezes a gente adentra em situações de outras disciplinas, mas por quê? Porque eu falei que contabilidade está diretamente ligada à gestão orçamentária e financeira, em economia e demais áreas que elas trabalham interligadas e unidas. Vamos lá. Quais seriam as despesas? Vamos ver exemplo. Títulos, créditos orçamentários e suplementares, créditos especiais, créditos extraordinários e vamos aqui o superávit. Se eu tive uma receita que foi positiva, isso é bom. Se eu tive uma despesa que ela se superou, a despesa, por exemplo, eu tenho aqui os créditos. A previsão que eu tinha era de 1 milhão de despesa. Essa despesa ultrapassou. Eu tenho uma diferença que ultrapassou o limite do que eu previa gastar. Lembra-se sempre disso, é o nosso orçamento caseiro, o orçamento da nossa casa. A gente nunca gasta mais do que ganha. Com essa analogia, você começa a alavancar na disciplina e no conhecimento do orçamento. E na utilização também. Balanço financeiro. Balanço financeiro, aquele que já vai falar do valor. Eu gosto sempre de citar, porque era um termo para mim bem interessante quando eu iniciei. Confesso que há algum tempo, né? Quando se falava orçamento financeiro, o que é o orçamento, o que é o financeiro diante do empenho? O orçamento é previsão, que você está ali previsto para você gastar. Vamos lá no setor público. O financeiro é quando o recurso já veio, está na conta, você pode utilizar, tá certo? Vamos lá, só para ter uma noção. Segundo o artigo 133 da Lei 4.320, o balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentárias, conjugados com saldos em espécie. Olha como ele está falando aqui, ó. Já fala do pagamento, já fala do saldo em espécie, ou seja, o recurso já chegou, está na conta, estamos utilizando. É o valor, vamos usar uma palavra mais simplória, é o dinheiro, é o físico. Vamos continuar a leitura do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Mais adiante, a gente vai falar dos gastos que ficam para o exercício seguinte, tá? Grave aí. Conforme o anexo 13 da Lei 4.320, ilustra-se a seguir a estrutura do balanço financeiro. Balanço financeiro. Especificações, os ingressos. Especificações. A receita orçamentária, atual, anterior.
Qual era a receita que eu tinha o ano passado? 15 milhões, hoje 16 milhões. Transferências financeiras recebidas, transferência entre órgãos, entre unidades gestoras de recursos, recebimentos extra-orçamentários. Lembra aquele que eu dei exemplo para vocês ontem? São aqueles, o extra-orçamentário que não tem previsão no orçamento. São um dinheiro que é um valor que não é do governo, que ele está ali só guardando, vamos dizer assim, aquele valor, e não tem previsão no orçamento. Saldo em espécie do exercício anterior. Saldo em espécie do exercício anterior pode se chamar aquele valor que entrou, que sobrou do ano anterior, ele entra como um superávit. E no final, lembrando que essa estrutura ela vai ser bem mais complexa, e no final nós temos o total. O balanço financeiro, suas especificações, vai mostrar as despesas orçamentárias, transferências financeiras concedidas, aquele valor que, em vez de eu receber de outro órgão, de outra unidade, eu passei para outra unidade. O pagamentos extra-orçamentários, aquele valor que eu estava guardando e já devolvi. Lembra, por mais que não esteja no orçamento, eu presto conta de entrada e de saída. Saldo em espécie para o exercício seguinte e, novamente, o total. Demonstrações das variações patrimoniais. As demonstrações das variações patrimoniais, ela evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Entrou algo no meu ativo, saiu do meu passivo. Então, ali a gente tem, lá no balanço patrimonial, quando existe e não é referente ao orçamento, nós temos essas variações patrimoniais. Elas podem ser tanto aumentativas como diminutivas. O resultado patrimonial corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado nas demonstrações das variações patrimoniais do período, tá? Lembrando da sigla, não vão esquecer. Variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva, constante no anexo 15 da lei. Tá, aqui eu trago um exemplo das variações, tá? Aumentativas. Impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições, exploração e vendas de bens, serviços e direitos, variações patrimoniais, aumentativas financeiras, transferências recebidas. As diminutivas também tem o encargo pessoal, benefícios previdenciários, uso de bens, serviços comuns de capital fixo, variações patrimoniais diminutivas financeiras, transferências concedidas, resultado patrimonial do período. Lembrando sempre que esse resultado sempre há comparação. E não só temos a aumentativas e diminutivas, como aqui trago o exemplo de variações patrimoniais qualitativas, decorrentes da execução orçamentária, incorporação de ativo, desincorporação de passivo, incorporação de passivo e desincorporação de ativo. Entrou um e saiu outro, sempre fazendo o método das partidas dobradas. Demonstração do fluxo de caixa. Lembra que esses instrumentos que eu estou falando são aqueles obrigatórios na apresentação da prestação de contas para os órgãos de controle interno e externo, além desses instrumentos para o controle do patrimônio orçamentário, para o controle do financeiro, enfim, servir também de ferramenta para tomadas de decisão. A demonstração do fluxo de caixa apresenta as entradas e saídas de caixas e a classificação em fluxo de caixa em 3 atividades: operacional, de investimento e de financiamento. A demonstração deve ser identificada por
as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. É o valor que eu tenho já para ser utilizado. Se fosse em órgãos privados, eu ia dizer o valor, o dinheiro que eu tenho ali dentro do caixa. Mas é, na realidade, o nosso financeiro. Demonstrações do fluxo de caixas. As informações dos fluxos de caixa permitem aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização, a contabilidade e tomada de decisão. Sempre falamos, né, quanto que foi gasto em tal obras. O gestor gastou tantos milhões, tanto isso. Então, é justamente esse quesito que lemos aqui embaixo, que é quanto foi gasto, é aquele quanto foi utilizado do financeiro. O orçamento agora ficou de lado, ficou o livro financeiro, quanto foi gasto, para onde foram os meus recursos. Muitas vezes vemos noticiário de algumas obras em alguns locais estão paradas ou coisa assim. Quanto foi o valor daquela obra que está parada? Qual o valor do recurso gasto ali que não foi utilizado? E, logicamente, como lemos aqui, isso gera penalização. Demonstramos aqui as variações patrimoniais, os ingressos, receitas derivadas, receitas originárias, as transferências, as demonstrações de fluxo de caixa, os desembolsos, né, valor que saiu, o pessoal e outras despesas, corrente por função, juros e encargo da dívida, transferências, fluxos de caixa líquido das atividades das operações. Nós, enquanto gestor público, temos toda essa estrutura, tudo o que foi falado aqui enquanto conceito. O profissional que vai estar fazendo esse lançamento, esses registros, vai ser o contador. Você, enquanto gestor, vai estar acompanhando e verificando e vai estar gerindo ali as ações enquanto gestor. Enquanto servidor público, você vai estar acompanhando e dependendo do setor, lógico, que você trabalha. Eu estava até analisando. Muitas vezes você escolhe uma área da administração pública que não envolve contabilidade, orçamento, finança, enfim. Você vai lá para a logística, você atua numa área de RH. Mas, de certa forma, essa disciplina ela vai estar sempre ligada a você. No momento que chega o seu contra-cheque, nos descontos, nos impostos que você paga, nos recursos que estão sendo utilizados, alguma benfeitoria que está sendo feita na sua cidade, o seu controle enquanto cidadão, verificando os balanços, verificando o que o meu governo na minha cidade, o que o meu prefeito, o meu governador tem previsto, o que ele está gastando, qual o valor daquela obra que ele está fazendo, qual o recurso que vem no meu estado, qual o valor que o nosso governante está investindo na educação, na saúde, como está sendo registrado isso, quem está fazendo o controle. Teve uma obra que ficou parada, ninguém vai fazer nada? Busca saber, vamos ali no DIOF, vamos ali pesquisar, vamos ver o balanço, vamos ver se aquela empresa, você cidadão, você pode fazer isso enquanto cidadão, muito mais agora quanto gestor público. Será que aquela empresa que deixou de entregar aquela obra de suponhamos, um hospital, ela foi penalizada? Será que ela simplesmente deixou aquela obra e seguiu a vida? Será que ela não foi penalizada, não foi impedida de licitar? Será que aquele gestor que deixou que aquilo acontecesse ficou impune? Então vamos lá também fazer o controle social. Vamos seguir aqui? Geração líquida de caixa, os equivalentes, como eu falei, são as nomenclaturas lá do demonstrativos. Isso aí a gente pode ir passando. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Vamos para o conceito. A demonstração das mutações no patrimônio líquido, olha a sigla, DMPL, demonstrará a evolução, aumento ou redução
do patrimônio líquido da entidade durante o período, o saldo ali entre ativo e passivo, qual o valor que ele tem. Isso fica bem mais prático para você entender quando é na contabilidade societária. Quando se torna para o serviço público, na contabilidade pública, é muito mais complexo, porque não é um valor público, não, desculpa, não é um valor privado, é um valor público. Esse valor esse valor é de todos nós, apenas ele está sendo gerido por alguém que nós elegemos, para que esteja ali gerenciando o nosso recurso. Novamente trazemos aqui anexo 19 da Lei 4.320. Tá? Vamos no conceito aqui, como se daria, como eu falei, vale ressaltar, tá? Para que vocês gravem isso. Eu trouxe um balanço, uma estrutura de uma forma bem reduzida, mas que vai dar um norte para você, vai entender quando você vê lá as peças, dentre elas o DMPL. Tem as especificações, uma coluna patrimônio social, capital social, adiantamento para o futuro aumento de capital, e por aí vai. Aqui temos o saldo inicial, exercício anterior, saldo final do exercício anterior, saldo inicial do exercício atual. Então, tem várias subdivisões que o saldo, os registros irão ser registrados nesses campos, tá bom? E sempre no final, o saldo final do exercício atual. Por que eu coloquei aqui? Que aqui tem demais colunas, eu não tive espaço, certo? Mas tem outras colunas com outras classificações. Não se preocupe, como eu já falei, essa estrutura, temos no modelo, como é que eu posso dizer, uma forma já dentro do nosso arcabouço normativo, já estruturado para ser apresentada essa estrutura. Então, nós trouxemos só um exemplo. As notas explicativas. Quem são as notas explicativas? Também obrigatória na apresentação das peças contábeis. Ela evidenciação é um dos objetivos da contabilidade, como forma de oferecer ao usuário informações completas e confiáveis sobre os resultados e a situação financeira e patrimonial das entidades apresentadas nas demonstrações contábeis. As notas explicativas cumprem esse papel devendo apresentar informações claras e ordenadas. Depois das peças contábeis serem apresentadas, temos ali as notas explicativas. Ela vai esclarecer algo que não ficou tão claro ali no balanço, algo que não coube no balanço. Então, ali vem uma complementação para que você entenda. Ele vai complementar algo que muitas vezes não pôde ser colocado ali nas peças contábeis e vai esclarecer outras. Por isso, as notas explicativas também são instrumentos necessários e cobrados tanto por órgãos de controles internos quanto externos. Essencial, tá bom? As nossas referências, elas servem também como sugestão, tá bom? De leitura. Então, cara aluno, chegamos agora ao final de mais uma aula. Nos vemos novamente na próxima aula. Não percam! Educação à distância, mudando realidades.